Vimos até o momento sobre a normatização sobre o tema, leis, normas, regulamentos, diretrizes. Agora vamos tratar disso no interior da escola, começando pela educação infantil. Os aspectos materiais e afetivos em todas as instâncias são significativos para o desenvolvimento da criança, da educação infantil. Suas concepções de vida, visões de mundo começam a se desenvolver nesse período. Em decorrência disso, as palavras e, sobretudo, as ações têm significado e repercussão no processo identitário da criança. E daí eu me lembro, de um depoimento de uma orientanda de graduação do ano passado, que ela estava fazendo estágio num CEMEI. CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, de Natal. A minha orientanda, ela relatou que a professora ela estava com uma criança de pele clara no colo. Uma criança negra caiu próximo, e a professora não foi em socorro da criança, dar um suporte à criança que caiu. Gente, a criança sente as ações dos adultos sobre si, isso repercute na construção da sua identidade. Então, aos docentes da educação infantil, é imprescindível, em primeiro lugar, clareza e coerência na sua definição de criança, de escola de educação, passando, obviamente, pelo conhecimento sobre a história da criança e sobre as atuais políticas públicas para esse segmento de ensino. Esse conhecimento amplo é importante, é necessário para evitar equívocos quanto aos direitos das crianças e sobre os deveres dos adultos em relação à criança. Ora, era dever daquela professora dar suporte àquela criança de 3 anos que caiu e que olhou para aquela professora no sentido de: olha para mim, eu caí, preciso de ajuda. Enfim, ter clareza quanto aos deveres docentes e, consequentemente, evitar omissões prejudiciais ao desenvolvimento de meninas, como fez lá a professora do CEMEI de 2019. Nesse aspecto, Romão chama a atenção para os cuidados que precisamos ter com crianças afrodescendentes em um processo formativo considerando respeito às relações étnico-raciais e, portanto, antirracista. Romão, ele diz, ao olhar para alunos que descendem de africanos, o professor comprometido com o combate com o racismo, precisa buscar conhecimento sobre a história e a cultura desse aluno e de seus antecedentes. E, ao fazê-lo, buscar compreender os preconceitos embutidos em sua postura, linguagem e prática escolar. Reestruturar o seu envolvimento e se comprometer com a perspectiva multicultural de educação. Em primeiro lugar. E, em segundo lugar, é preciso ter ciência de que o processo de ensino-aprendizagem nessa fase da educação consiste em ações interativas nas quais se mesclam práticas integrativas, educativas e de proteção. Então, os contatos precisam ser marcados por sensibilidade e relações de alteridade. Uma postura docente marcada por interações negativas podem gerar prejuízos irreparáveis ao desenvolvimento identitário da criança. E como ensinar e aprender a partir de demonstrações de cuidado e afeto e com atenção ainda nas relações étnico-raciais? O processo é complexo, mas possibilidades podem ser aplicadas, E foi isso que prometemos e é isso que entregamos aqui para vocês nesse momento. Portanto, exemplos. O contar história. O contar história pode ser um meio utilizado, por exemplo, para que as crianças aprendam sobre família, seus diversos tipos e as mudanças através do tempo. E assim, na historicização das relações familiares, compreenderem mudanças e permanências, a fim de evitarem discriminações. Da mesma forma, é importante historicizar, ou seja, conhecer explicações acerca da existência das diferentes características físicas das pessoas e valorizar essa diversidade. Acresce a isso a exposição do professor sobre saberes tradicionais, com referências aos adultos e aos idosos. Essa ação pode favorecer a relação das crianças com respeito à sabedoria dos mais velhos, aspecto tão presente nas tradições indígena e africana. Contar história materializa a prática da oralidade, a transmissão de informações entre gerações. Isso fortalece o desenvolvimento da criança pelo consequente exercício da memória.
família, oralidade, respeito aos mais velhos, valorização, né, da diversidade. Isso tudo pode integrar também as rodas de conversa. A roda possui significado importante nas culturas indígenas, né, e nas culturas africanas. Na roda, né, se rompe com as hierarquias. Ali existe um espaço para fala, né? Todos podem se ver. É naquela roda em que se conta histórias, brincadeiras são aprendidas, é ali que são feitos os combinados. Isso é um exercício de respeito e de valorização da diversidade. E nessa busca por o respeito à diversidade, é importante considerarmos as experiências religiosas. Princípios, representações e festividades de orientação cristãs são toleradas frequentemente nas escolas, não ocorrendo o mesmo com as relacionadas com as matrizes indígena e africana. O silenciamento, por vezes observado, resulta destrutível para a autoestima das crianças que não se veem representadas em textos, atividades e valores na instituição em que passa grande parte do seu dia. Em junho, lá, comemora-se, por exemplo, São João, né, São Pedro, mas nem sequer cita-se Xangô, por exemplo. As ações em torno da lei necessitam se materializar como premissa educativa e, para isso, precisam de continuidade, relações de continuidade, sempre. Isso é importantíssimo para que não façamos das nossas práticas um vazio. Ações pontuais, vazias, circunscritas a um determinado dia ou a determinadas datas comemorativas. Gente, isso contribui para quê? Digam para mim, contribuem para quê? Para nada. Aliás, para nada não. Se fosse para nada, acho que seria até melhor. Porque contribui mesmo é para uma infeliz estereotipização de sujeitos, de eventos. A exemplo do que ocorre com o 19 de abril, Dia do Índio, que bem poderia ser lido em algumas instituições como o dia de pintar o rosto das crianças. E, portanto, sem histórias, experiências, sem exposição de imagens, sem brincadeiras indígenas e outros aspectos da vivência indígena, e isso ao longo de todo o ano escolar. Em busca de mudanças, né, nesse tipo de cenário, e para que se evite que outras datas, como 20 de novembro, né, o Dia Nacional da Consciência Negra, não sejam trabalhados também de forma descontextualizada, contribuindo só para a estereotipização de sujeitos e eventos históricos, é importante que nós profissionais da educação, conheçamos comunidades negras e indígenas locais, bem como a historicização de datas comemorativas existentes no lugar. No mesmo sentido, torna-se relevante o conhecimento acerca das manifestações culturais locais. Quais os significados, por exemplo, entre outras manifestações, do maracatu, do congo, da congada, do reizado, do samba de roda, do lambe sujo, do caboclinho, né, do tambor de crioula? Quais os significados? Conhecer suas histórias e o porquê das suas celebrações é imprescindível para a compreensão contextualizada de datas, personagens e sujeitos históricos e culturais. Assim, torna-se mais viável a aproximação das crianças, né, daquilo que elas aprendem na creche, na educação infantil, com a vida delas. Ações fundamentais também na efetivação desse caminho, né, alimentado pelas relações étnico-raciais, são as brincadeiras. Por meio delas, a criança pode imaginar, prestar atenção, comunicar-se, opinar, interpretar, reconhecer o outro. Dessa maneira, o docente pode, ao coordenar o processo educativo e em meio ao brincar, inserir histórias infantis de diferentes referenciais civilizatórios. Há brincadeiras em que as crianças, né, brincadeiras indígenas, né, que as crianças até conhecem, até já brincaram, mas que não têm a noção de que são brincadeiras indígenas. Ou que são brincadeiras de cunho africano, origem africana.
E as brincadeiras são uma ótima oportunidade para trabalharmos as relações étnico-raciais conforme leis 10.639, conforme lei 11.645. As crianças precisam brincar, ouvir histórias que as levem para além, né, de Branca de Neve, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, né, quem mais? A Bela Adormecida. Ora, tem a Bruna e a Galinha da Angola, tem as tranças de Biton, tem Ana e Ana, tem as histórias da Preta. Entre tantas outras e muitas outras, porque a produção literária voltada para as questões, né, indígenas e de África, no Brasil, a produção é imensa e as escolas públicas recebem essa produção. Na sua escola tem? Você já viu lá na biblioteca? Tem essa produção. Foi enviada, né? A produção foi enviada para as escolas. Se não está lá, tem que verificar onde é que está, onde foi que ela ficou. Se não chegou, tem que verificar o que aconteceu. Enfim, essas histórias e tantas outras são exemplos de histórias infantis que ajudariam muito professores e alunos de educação infantil a vivenciarem uma experiência plural. Diante de tudo isso, né, dessas várias possibilidades de trabalho que destaquei aqui para vocês, fica evidente que o trabalho docente, o êxito, depende, né, do conhecimento que o professor tem dos alunos de maneira geral e de forma específica, bem como das políticas públicas para a educação. Esse saber é condição necessária para o planejamento coerente e execuível. E, ao lado disso, precisa de sensibilidade, né, para a proposição de experiências empáticas e de alteridade, para evitar preconceitos, né, discriminação com seus alunos já na educação infantil. Sobre a existência de preconceito e discriminação na educação infantil, vale a pena ler a produção da pesquisadora Eliane Cavaleiro. Fica aqui, né, mais essa sugestão de leitura, anota aí, tá? A pesquisa dela de mestrado debruça-se sobre a relação de professoras de educação infantil com os seus alunos. E de outros profissionais da escola também, mas sobretudo com as professoras. Eliane Cavaleiro entrevistou professoras de escola pública em São Paulo e observou as suas práticas, né, junto às crianças. É um texto muito forte. Por que é forte? Porque tudo que tende, né, caminha para o desrespeito para com a criança, a gente tende a ser forte. Né? Então, ler aquelas entrevistas, a gente tem que estar bem forte, né, para se manter, né, firme. E tem, mais pertinho aqui da gente, tem o trabalho da professora Lucélia Feliciano, que foi feito aqui em Natal, também uma dissertação de mestrado defendido no programa de pós-graduação em educação da UFRN. Fica também aqui a referência do trabalho da professora Lucélia. Vimos aqui no curso, né, sobretudo nas sessões de neurociência aplicada à educação, na de transtornos de aprendizagem também. E mesmo na sessão sobre bullying, o quanto as experiências negativas na infância repercutem, né, muitas vezes por toda uma vida e com reflexos destrutíveis para a aprendizagem. Ora, qual é o foco da escola? Qual é o nosso papel como professores? Não é garantir as condições e a efetivação da aprendizagem dos nossos alunos? Sem isso, não podemos falar em educação de qualidade, logo do direito à educação, como tratamos lá na nossa primeira sessão formativa. Vejam como nossas sessões estão interligadas. Veja como tudo converge para a discussão e a proposição de ações no âmbito da diversidade. Inclusive, a ordem das nossas sessões formativas ela foi muito bem pensada, porque é um crescente. Não tem uma coisa dissociada da outra, fora de ordem. Não, é uma reunião muito bem pensada. Tudo isso, gente, está claro para vocês? Acho que podemos tratar, a partir de agora, do ensino fundamental. Então, da mesma forma que a professora da educação infantil precisa conhecer seus alunos nas suas individualidades e conhecer a história da infância, o docente do ensino fundamental precisa compreender o público da segunda fase da educação básica. Compreender, né, alunos de 6 a 14 anos, precisa ter, né, o professor uma visão, né, de que eles são sujeitos complexos e precisa o professor ter conhecimento de diferentes áreas. Biologia, sociologia, né, além de história, claro. Dessa forma, né, o docente
adquire condições, né, para analisar bem a sua prática pedagógica e perceber bem a necessidade de redirecionamentos, tomando por base a relação entre aprendizagem, desenvolvimento e educação. No ensino fundamental, é preciso que sejam trabalhados conteúdos que permitam, entre outros fins, que o aluno compreenda as transformações pelas quais passaram as famílias, as territorialidades, os hábitos, as relações e os significados acerca do corpo. Jogos, brincadeiras e outras formas de interação e comunicação, isso ao longo do tempo e em diferentes espaços. É preciso que conheçam e valorizem a pluralidade cultural do país. Alunos e professores precisam se contrapor a quaisquer formas de discriminação baseadas em diferenças culturais, de sexo, de etnia ou classe social, por exemplo. Ensinar de forma contextualizada e com atenção e respeito à diversidade dos alunos requer atividades didáticas que incentivem trabalhos coletivos. Trabalhos coletivos nos quais sejam valorizadas as trocas e, ao mesmo tempo, consideradas as particularidades de cada um dos envolvidos. Essas particularidades, essas especificidades provenientes de diferentes matrizes civilizatórias precisam encontrar lugar ao longo de todo o ano escolar. Nada, portanto, de ação pontual. Estudar em uma única unidade didática, né? Por exemplo, costumes, vestuário, cerimônias festivas de determinado grupo étnico-racial isolada, né, de forma isolada e, portanto, sem contextualização, contribui de forma, né, imensa para estereotipizar, né, alunos, sujeitos, eventos históricos. Por isso, a necessidade de trabalho conjunto, inclusive, né, entre escola, comunidade escolar e sistema de ensino. A articulação essa é importante, né, para que também se evite práticas docentes aligeiradas, superficiais, só com o intuito de atender ao que a lei determina, mesmo que descontextualizadas, né? Então, é como se, né, eu fosse fazer só porque está na lei, né? Ou então eu vou fazer só porque eu estou sendo fiscalizado pela Secretaria de Educação. Ah, eu só estou fazendo porque eu sou obrigado. Não, não definitivamente. Definitivamente não faça, porque talvez até piore o serviço, piore a situação, né, de como ela está, vai piorar as suas práticas. Não faça por obrigação, não vai ficar bem feito. Por obrigação legal, né? Faça por uma postura ética, uma obrigação ética, política, pedagógica, né, marcada pela estética da sensibilidade, não pela obrigação legal pura e simplesmente. Né? Ah, vou fazer porque tem um fiscal ali. Não. E falando de práticas mais voltadas para as relações étnico-raciais, exige um trabalho de desconstrução, né, do processo de constituição da sociedade brasileira voltada para a desconstrução de determinadas categorias, para que, né, temas, conteúdos sobre diversidade sejam, de fato, trabalhados, esses conteúdos e as atividades sejam trabalhados nas aulas em prol da destruição de discriminações e preconceitos, veiculados tanto por meio de discursos quanto de ações. E aí, em termos de práticas, nesse sentido, é importante pensarmos na diversificação de conhecimentos. Práticas pedagógicas, representações sobre raça, classe, gênero, orientação sexual. É preciso pensarmos nos lugares ocupados no currículo, né, pelos sujeitos do processo de aprendizagem. É importante dar voz aos alunos, propor uma pedagogia dialógica e um processo de ensino-aprendizagem com base na articulação entre ensino e pesquisa. Essas iniciativas exigem do docente um consistente planejamento de atividades. Sem planejamento de atividades, não existe prática pedagógica possível e que se sustente coerentemente por muito tempo. Concordam? Ao considerar, né, ainda as singularidades dos alunos que se remetem à cultura indígena e à cultura africana, é importante que o docente reconheça a relação entre a aprendizagem e corpo
aprendizagem, corpo e emoção. Né? Nós dissemos aqui na sessão de neurociência, aluno não é só cérebro, não é só racional, é também emocional. Né? A relação do corpo com a natureza, com o sagrado, né? Extrapola a relação de sala de aula e influenciam no processo cognitivo. Então, visões de mundo aberta, né? Visões de mundo abertas para o outro, crenças em verdades múltiplas, né? Diferente do padrão civilizatório preponderante nas instituições de ensino formal, né? E mais do que nunca, né? Requerem do professor em sala de aula domínio teórico e metodológico da sua área de conhecimento e sensibilidade frente às questões da escola e dos seus alunos. As ações formadoras precisam envolver princípios, orientações e práticas para a desconstrução de estereótipos de raça, etnia, sexo, religião e outras mais, e para tanto são requeridos conhecimentos para além das teorias pedagógicas. É necessário, sobretudo, repito, sensibilidade para percebermos as diferentes posturas e visões de mundo dentro de uma mesma sala de aula. Lembro-me de um aluno, né, agora, de um aluno que eu tive na 5ª série, hoje 6º ano. Isso lá pelos idos de 2006, um aluno da 5ª série. Ele só assistia a aula com os pés no chão. Não era com o sapato, não, a sola do sapato, não, era com os pés descalços. Então, certo dia, ao ser questionado, ele explicou que era porque ele se concentrava melhor descalço. Então, ele tirava o sapato e tinha professor que, obviamente, não gostava e o obrigava a calçar o sapato. Depois ia reclamar que o menino não prestava atenção na aula. Ora, ele já explicou que ele se concentrava melhor descalço. Aí eu vou obrigar aquele menino de 11 anos a calçar o tênis, a sandália, o sapato? Por quê? Por que ele tem que se enquadrar num padrão de vestimenta se ele está me pedindo para ficar descalço, que daquela forma ele se concentra melhor? O objetivo não é a aprendizagem? Então, faça-se o que for necessário e possível, obviamente, para que isso ocorra, para que aquilo ocorra, para que aquela aprendizagem se efetive. Ah, Crislane, daqui a pouco vou ter que deixar o menino pelado porque ele disse que simplesmente que aprende melhor pelado. Não. Atenção. Capacidade de discernimento. Não é isso que eu estou dizendo. Como professor, como profissional, né, o profissional ele vai avaliar a situação. E isso envolve sujeitos, circunstâncias, tempo e espaço. Era uma criança. Estava em uma atividade sentada na cadeira, o que já é difícil muitas vezes para uma criança. O ficar descalço seria por alguns minutos e dentro da sala de aula, sob a minha coordenação. Portanto, perfeitamente possível. E por que agir daquela forma? Por ser professora de história? Não! Poderia ser de qualquer outra disciplina, porque princípios éticos e políticos frente à diversidade devem pautar as práticas profissionais de todo e qualquer professor, independente da sua área de formação e atuação. Claro, há uma diferença em relação ao professor de história, sem dúvida. Isso está nas diretrizes, está explícito na norma legal. Quer saber qual é essa diferença? Quais são essas diferenças? Compreender melhor? Então, fica comigo no próximo bloco. No bloco 4, fecharemos as orientações quanto ao ensino fundamental e trataremos do ensino médio e da educação de jovens e adultos e trataremos aí das especificidades do professor de história. Vai lá, toma uma água e volta para o fechamento dessa nossa sessão 13. Vou ficar aqui esperando vocês.